Opioides são medicamentos derivados da papoula, planta que é também a base da produção do ópio. O alívio da dor é o principal foco da substância, mas os medicamentos também dão uma sensação de euforia e, caso não controlados, podem ser altamente viciantes. Os opioides são uma classe de medicação que a gente utiliza para tratamento de dor, né? Quase todos os opioides são prescritos no mundo, a gente usa para o tratamento de dor. Agora a gente tem que saber qual tipo de dor. Então, quando a gente toma essa medicação, ele atua num receptor, em alguns tipos de receptores. Receptores são locais dentro do nosso organismo, onde essas medicações atuam e fazem o efeito dentro da célula. E o interesse do opioide é no efeito no controle da dor, na analgesia. Só que quando a gente usa o opioide para controle de dor e para analgesia, ele não atua só nisso. Ele acaba tendo atuação em outros subtipos de receptores. E esses receptores, que são os locais onde essas medicações atuam dentro do nosso organismo, alguns levam a bem-estar, a sensação de tranquilidade, e isso leva à dependência, sim. De acordo com dados da Anvisa, houve um aumento de 52% na comercialização de morfina no Brasil entre 2015 e 2022. No mesmo período, houve um aumento de 167% nas vendas de codeína. Como é que a gente pode frear isso, né? A primeira coisa é pensar, tentar restringir a prescrição de opioides. Houve todo um movimento aí, lá começou nos Estados Unidos, né, de um tratamento melhor da dor e que de fato precisava, até a década de 90, não se tinha tanta atenção ao tratamento da dor dos pacientes. Os pacientes passavam dor de uma forma desnecessária. Só que a gente foi para o outro extremo, tá? Então, assim, a gente foi para o extremo de supermedicar os pacientes, e isso está trazendo outros problemas. A gente tem que achar um ponto de equilíbrio onde a gente trate a dor do paciente sem expor ele de uma forma desnecessária. Qual seria o padrão de paciente ideal para receber o opioide? Seria o paciente oncológico. Então, o paciente oncológico é um paciente que tem câncer, e o câncer, por vários motivos, desde o tratamento até a própria doença, pode levar à dor. Então, esse paciente, a gente usa o opioide de uma maneira mais parcimoniosa. Então, o opioide ele é feito, grosseiramente falando, para o tratamento da dor oncológica. Só que existem pacientes com doença não oncológica e vários tipos de doença que a gente pode lançar a mão, né? Então, assim, o problema é usar o opioide? Não, o opioide ele é super importante para tratamento de dor pós-operatória, para tratamento de dor aguda, né? Um paciente que está, por exemplo, numa emergência e chega com uma dor muito intensa, a gente precisa usar o opioide. O opioide tem indicações muito claras durante, né, na CTI, nos procedimentos anestésicos, a gente tem indicações muito claras para o uso de opioide. Qual é o problema que vem causando? É usar o principal problema é o tratamento da dor não aguda com opioides, porque o opioide ele vai gerando uma tolerância no paciente, né? Então, assim, aquela dose que hoje faz efeito, daqui a um tempo ela já não faz mais, eu tenho que usar uma dose maior, e usar a dose maior, e vai gerando uma dependência. Daí a pessoa não consegue ficar sem, porque aí começa a ter sintoma de abstinência, e aí entra num processo de dependência de opioide, cujo sintoma de abstinência é muito forte. Então, é muito desconfortável a abstinência de opioide, por isso que depois que a pessoa fica dependente, ela não consegue parar sem um tratamento, sem uma abordagem de tratamento, porque a abstinência ela é muito desconfortável. O grande problema, quando a gente fala de dependência, de uma forma geral, dos pacientes que usam opioide, é porque o paciente ele começa a ter acesso à medicação, porque alguém passa, e ele consegue receitas em alguns lugares. A gente vê muitos pacientes com doença não oncológica que vão no hospital, lá eles já perceberam a dependência, não prescrevem mais a medicação, ele vai para outro hospital e gera um ciclo que o paciente vai em busca dessa medicação. Então, a gente tem que saber o momento certo para passar o opioide para as doenças não oncológicas, que quando a gente fala de dependência e de busca pelo opioide, dificilmente um paciente oncológico fica dependente. A gente tem casos que fica. Por exemplo, é um paciente já usuário de droga, que já teve adição a alguma substância. Então, esse paciente tem uma facilidade maior de ter a dependência e a adição
ao opioide. Mas o paciente não oncológico, isso aí é muito mais grave. Então, a gente tem que ter um feeling muito maior no momento de prescrever esse opioide e um controle muito maior na prescrição desse opioide para o paciente não oncológico, porque é o paciente que costuma buscar muito mais essa medicação e aí sim se tornar dependente, principalmente pacientes mais jovens e pacientes que já têm história de uso de alguma substância ilícita. Conforme o CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, a agência que compila dados de saúde pública nos Estados Unidos, desde 2019 a substância se tornou a principal causa de morte entre pessoas de 18 a 45 anos no país, superando a Covid, o câncer, suicídios e acidentes de carro. Em 2022 foram registradas mais de 107 mil mortes por overdose nos Estados Unidos e, dessas, 67% envolveram fentanil, substância geralmente misturada a outras drogas ilícitas, o que dificulta que os usuários saibam do perigo do que estão consumindo. A crise de opioides nos Estados Unidos, ela é dividida em 3 ou 4 ondas. A quarta onda está começando agora. Então, a primeira onda que a gente teve deu início ali em 1999, que tem um aumento importante ali de prescrição de opioides, que é mais ou menos nessa época aí do lançamento, alguns anos depois do lançamento da oxicodona. Então, esse aumento de prescrição, ele levou, né, na segunda onda, a um aumento de overdoses daí por heroína. Nessa primeira onda, a gente tinha mortes por overdose por prescrição de opioides de uso médico. Tá? A onda 2, foi em 2010, mais ou menos ali, começou overdose por heroína. O que a onda 1 tem a ver com a onda 2? Na onda, quando se aumentou muito a prescrição de opioides, né, lá no início dos anos 2000, o que aconteceu? Quando os pacientes começavam a abusar dos opioides, os médicos se davam conta que estava tendo um abuso e paravam de prescrever o opioide. E aí os pacientes já estavam dependentes, muitos deles, então, recorriam ao opioide, não tinha mais acesso ao opioide, porque não tinha mais acesso à prescrição, recorriam ao opioide que é disponível de forma ilícita, que era a heroína. Então, aumentou muitos dos dependentes de heroína, se acredita que em torno de 50%, eles começaram com o uso de opioide prescrito. Tá? Então, não tinha mais acesso ao prescrito e ia para a heroína. Então, a gente teve, então, nessa segunda onda, ao invés de ter overdoses por opioides prescritos, a gente teve overdose por heroína. Na onda 3, que se seguiu a isso, se passou, então, para os opioides sintéticos e o fentanil, que é um opioide muito potente. Então, e aí começa, apesar de ser um opioide lícito, porque ele é de prescrição médica, ele é de uso restrito para hospital, e aí ele começou a ser utilizado de forma ilícita, no sentido assim de ser por um mercado negro, né, fora dos ambientes hospitalares, e o fentanil é uma droga muito potente, então a chance de overdose por fentanil ela é muito grande, então aumentou muito na onda 3, em 2013, as mortes por fentanil, e agora eles estão passando para a onda 4, que é uma mistura de opioides mais estimulantes. Assim, a gente tem que ter cuidado com o paciente em uso de opioide para dor não oncológica, se ele tem história ou não de dependência. Isso aí, a gente tem que ter cuidado na prescrição desses opioides de qualquer maneira. Só que nos pacientes com história de dependência, aí a gente tem que ter um cuidado ainda maior e pensar em outras medicações com mais cuidado ainda e tentar evitar ao máximo o uso de opioide. A gente sabe que muitas vezes eles são necessários, os opioides não são um vilão, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado, principalmente pela questão da dependência. O que a gente tem no Brasil? A gente não teve ainda o aumento absurdo de prescrição que teve nos Estados Unidos, mas a gente já teve um aumento bem importante de prescrição de opioides. Durante a pandemia, por exemplo, a gente teve um aumento de 33% na prescrição de opioides em 2021 em relação a 2020. A codeína aumentou 52%, e esse ano, só no primeiro semestre, a gente já teve um aumento de
quase 30% na prescrição de metadona e oxicodona. Então, assim, nos últimos 3, 4 anos, a gente já teve, né, um aumento bem significativo dessa prescrição de opioides, que, se a gente for ver, é o que aconteceu na onda 1 lá nos Estados Unidos. Então, a gente está passando com, né, sei lá, 20 anos aí depois, pelo que aconteceu nos Estados Unidos lá em 99. Assim, se a gente pensar no paciente não oncológico, infelizmente no Brasil, a gente ainda tem subprescrição. Tem pacientes que precisariam usar a medicação e não recebem, seja por dificuldade de comprar a medicação, seja porque eventualmente o médico não prescreve. Então a gente tem uma falta para os pacientes aqui no Brasil de opioides para os pacientes oncológicos, são pacientes que se beneficiariam muito dessa medicação. E a gente está começando a ter um excesso de prescrição nos pacientes que não têm doença oncológica. Então é uma coisa para a gente se preocupar. Por quê? Porque a gente não pode chegar no nível que os Estados Unidos estão hoje, né? Então a gente tem que começar a trabalhar isso justamente para evitar a chegar nesse nível que eles estão hoje. Embora a gente tenha cada vez mais pacientes não oncológicos utilizando e ficando dependentes no Brasil, graças a Deus ainda longe dos Estados Unidos, mas eu acho que é um ponto fundamental para a gente trabalhar em políticas públicas para reduzir a prescrição de opioides de maneira desnecessária. A prescrição do opioide, ela tem que ser pensada assim, bom, qual é a potência do opioide que eu preciso prescrever para esse paciente, para essa dor, por quanto tempo, e se é de ambulatório, quanto comprimido eu vou dar para aquele paciente, para aquela dor, porque isso acaba gerando, né, que outros, aquela coisa, um familiar está com dor, isso aqui me ajudou para a dor que o doutor me prescreveu, então eu vou usar aquele ali. Se é um opioide mais potente, tu já gera um uso num paciente que nem foi prescrito. Então, é toda essa circulação de opioides que os médicos têm que ter mais consciência, que no momento que tu dá uma prescrição, tu tá aumentando o risco daquele paciente, mas se tu dá uma dose maior do que ele precisa, tu tá aumentando o risco de outras pessoas que estão na volta daquele paciente também abusarem de opioides. Então, é todo um processo aí de poder entender quando é que é indicado e eu brinco assim que é ter respeito pelo opioide, que a gente precisa poder prescrever corretamente para poder continuar usando com os pacientes, mas com respeito.